Franciele sempre está caladinha. Vitória hoje também está calada. Por quê, Vitória? Fala comigo. Vocês estão me ouvindo aí? Escreve aqui no bate-papo para mim, por favor. Está tudo certinho. Ah, então tá. Franciele hoje também está me ajudando. A Vitória me abandonou. Vitória, você me abandonou, Vitória. Por que você fez isso comigo? Vitória não era assim comigo, não. Ah, então tá. Por que você está calada, Vitória? Tá tudo certo. Por que você está calada? Fala para mim, antes de eu começar essa aula. Por que você está caladinho? Você não é calada desse jeito? Se eu puder ajudar, né? Não sei se aconteceu qualquer coisa. Ah, eu sou a outra Vitória, pá. Outra Vitória. Prazer, outra Vitória. Vocês estão vendo como é que eu virei Kojak, né? Então tá, outra Vitória. Desculpa. Desculpa, então. Ô, gente, é só vocês para me fazer rir hoje. Karine, boa noite, Karine. Fala comigo, Karine. Boa noite. Eu sou a outra Vitória. Tem que rir mesmo. Ô, minha Nossa Senhora. Vamos lá. Então, olha só, gente. Hoje nós vamos começar. Eu peguei o material que eu tinha aqui, que a gente vai começar a fazer a construção de alguns gráficos, tá certo? Mas antes dos gráficos, a gente vai corrigir aquele exercício lá. Agora eu vou ter que lembrar aqui de qual vitória que eu peguei. Ó. Vamos ver de qual vitória que eu peguei. Não, não, peraí, gente. Não é esse aqui, não. Deixa eu sair aqui, peraí. Esse aqui que eu quero, quer ver? Vê se apareceu para vocês aí. Fala comigo, bonitinho. Escreve lá se apareceu. No bate-papo. Apareceu? Ainda não, Vitor? Ué, então peraí. Ainda não. Então vamos lá de novo. E agora? Apareceu agora? Ah, então beleza. Então vamos lá. Então, o que, que a gente tem no exercício? No exercício de distribuição de frequência. Está vendo? Então, está sem enunciado, mas se precisar, depois a gente dá jeito nisso aqui. Então, a gente tem N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, xi e xi ao quadrado, correto? 8, 10, 11, 15, 16, 18. Somatório, 78. Xizinho ao quadrado, 64, 100, 121, 225, 236, 324. Somatório, 1090. Certo? Então, aplicando a fórmula, a gente tem que o resultado é 3,56. Alguém achou alguma coisa diferente disso? Fala comigo. Ou está tudo certinho? Foi no bate-papo aqui. Está certinho? Tudo certinho? Ah, então, beleza. Então, vamos para o próximo. Deixa eu ver aqui. A 2 também, né? A gente tem uma distribuição de frequências, xi ao quadrado. Eu quero, gente, que vocês sempre atentem-se. Não estou entendendo essa campainha aqui, mas tudo bem. Eu quero que vocês sempre se atentem que xi está aqui distribuída a frequência, né? E o xizinho ao quadrado é esse número aqui ao quadrado. É uma contazinha bem simples ainda de se fazer. Ok? Então, lá, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 108, 169, 225, 256, 400, 441, 529, somatório de 220. Tá
certo? Então, vamos lá. Nós temos 3,56 de resposta. Vê se todo mundo chegou a esse resultado também. Hoje eu não peguei da Franciele, não. Fala comigo se esse resultado aqui está certo, por gentileza. Vitória, botou sim. Então, não vai ter dúvida nesse tipo de exercício. O N é o número de vezes que o intervalo aparece, tá ok? Total da frequência ao quadrado, 156, 4,360. Então, a gente fecha aqui com 7,2. O próximo. Amplitude é igual a x máximo vezes x mínimo. 17 menos 10, amplitude é igual a 7. Isso aqui está correto também. Aí agora pediu o desvio padrão também nesse caso. X ao quadrado. Só de bater o olho aqui, a gente já viu que está certo aqui. Então, desvio padrão, 3,56. Vamos lá. Então, agora nós temos uma distribuição de frequência. Mesmo raciocínio. Então, aqui a gente transfere os valores de xi de 1 a 6, o fi 258,631, somatório 25, fixi 210, 24, 15, 6, somatório 81, e fix ao quadrado, 2, 20, 72, 96, 75, 56, somatório 301. Vitória Biondini, você quer falar? Agora é a Vitória mesmo, porque a outra não responde. Você pode, a outra eu tô aqui, Paulo, tô vendo aqui. É porque eu confundi você com a Castro, que a Castro não fala, ela só escreve. Ela é quietinha. Confundi a situação aqui, mas está tudo bem, sem problema. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem que um N, tamanho da amostra, N, quantidade de indivíduos, E, grau de confiança, E, margem de erro, P, proporção populacional e Q1 menos P. Nós temos 600 indivíduos, 5%, 0,05%, 7%, 0,07%, 60%, 0,06%. 1 menos 0,06 é igual a 0,4. Tá ok. Aqui ela usou a fórmula do... Conforme... Deixa eu só responder uma coisa aqui. Olha só, então nós temos, né, ela aplicou essa fórmula aqui. Onde você achou essa fórmula, Vitória? Conta para mim. Foi no nosso material? É a outra, né, Paulo? Isso aí não foi eu que fiz, não. Foi, mas você, o que você acha que você fez com essa fórmula aqui? Eu não estou lembrando dessa fórmula aqui, não. Esse é o 1 daquela segunda parte? É. Segunda folha? Eu fiz usando aquela fórmula lá que tinha o N0, aí tinha o... Quanto que deu o seu? Deu esse resultado aqui? No meu deu 130,7. Aqui deu 142,40, 143,42. Onde é que vocês acharam? Quem que fez isso aqui? Eu acho que foi a Vitória.
Eu pedi para a minha patroa, Paulo. Não, ok. Então, nós vamos discutir esse aqui na próxima aula, sem problema. Ok. Eu quero saber da onde que é essa fórmula. Porque essa fórmula aqui eu não dei ela para vocês, não. Vocês lembram? Eu não dei essa fórmula aqui, não, mas sem problema. Então, a gente fica na pendência só desse aqui. Agora, eu já sei onde que a Franciele me falou que ela usou outra fórmula. O tamanho da amostra é 143,42. Tá ok. Deixa eu ver isso aqui. Aqui é a classificação das variáveis discretas e indiscretas. Deixa eu ver uma outra coisa aqui, quer ver? Deixa eu ver. Vanessa, boa noite, Vanessa. Fala comigo, Vanessa. Quer ver? Não, não é esse, não. Peraí. Hoje eu trabalhei tanto, vocês não acreditam nisso? Mas o bom é isso, né? Senão não tem jeito, não. Olha aqui, deixa eu ver esse aqui. E agora? O da Franciele. Franciele, vou usar o seu também, tá? Olha aqui, ó. Esse é o 1. Suponha que a variável escolhida de uma pesquisa nominal população é finita de 600 indivíduos, onde 60% dos indivíduos são os investidores concretos, deseja-se trabalhar com 5% de investidores concretos e um erro amostral de 7%. Calcule o tamanho da amostra. É isso mesmo que eu queria conferir. Ela fez o tamanho da amostra aqui embaixo. Ó. Quer ver? Esse eu olhei também. Ô, Paulo, essa aí foi a que eu te falei que eu não fiz. Ah, foi essa que você não fez, é por causa da fórmula, não é isso? É, porque quando eu fui pesquisar para poder fazer, eu tava falando para usar aquela fórmula que a Vitória usou. Ah, Só que eu achei melhor não usar, porque você não tinha falado nada sobre essa fórmula. não, mas podia ter usado. É aquela mesmo. Nós vamos ficar, então, na pendência daquela. Essa aqui que você não fez, você deixou em branco. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outro Essa aí é padrão. outra coisa. Não, não, não. Então, beleza. Não, então, acho que nós corrigimos tudo. Que eu vou falar, gente, o que dá mais trabalho nessa coisinha é só aquela. Então, a gente fica na pendência dela, ó. Vocês vão ver que isso aqui, ó, é interpretação de gráfico, tá vendo? Agora, analisando o gráfico, podemos afirmar que a maior variação da taxa de desemprego na Grande São Paulo ocorreu no período D. Está aqui, ó, 1997 a 1998. Ó. É só ler isso aqui. Então, o objetivo desse exercício, então, é mostrar para vocês como que faz a leitura disso aqui, tá vendo? Só que está bem básico ainda. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a construir isso aqui, ó, que é o meu objetivo com vocês. E para construir isso, a gente vai começar hoje. O resto está tudo fácil. Qualitativo, discreto, indiscreto. Essas aqui, ó, essas aqui é legal. Se vocês tiveram dúvida nesses cálculos aqui, fala comigo lá ou responde. A única coisa mesmo foi aquilo que eu te perguntei no privado, a questão das casas lá, mas você Ah, falou então tá tudo certinho. Então, estou muito satisfeito. Então, eu vou postar esse aqui lá para nós, para a gente ter como base. Vou postar os dois lá, tá certo? Das duas, não, o da Vitória e o da Franciele. Aí eu trouxe um material que eu uso ele, vou tentar compartilhar com vocês aqui. Ah, outra coisa antes da gente prosseguir, quem que é daqui que é de Manhuaçu? Que está aqui na nossa aula hoje? Ronaldo, você é daqui, não é isso, Ronaldo? Ronaldo é quem mais? Vitória não, né, Vitória? Ronaldo, eu vi ali. Ronaldo, quem mais? eu não, Paulo. Eu não sei, eu sei. Karine é, Franciele é. Quem que não é aqui? Eu acho que os outros são todos daqui. Por que eu estou comentando isso com vocês? Depois daquele bafafá todo, né, da estatística de voltar à aula, eu gosto de falar com vocês, gente, porque eu sou muito honesto. Daquele grande
vamos usar a palavra até mais assim, né? Eu sou mais rasgado, né? Mais plausível que eu achei das instituições de ensino aqui. Ontem à noite eu dei aula, eu dei aula igual eu dou aula para vocês hoje, até às 8h30, né? A gente sempre acaba 8h20, 8h30, para quando tem atividade vocês fazem. Sabe quantas viva alma tinha lá na nossa concorrente? Ninguém. Aí eu pergunto para vocês, qual que foi o objetivo daquela algazarra toda, porque aqui ia estar lotado? Eu não consegui entender. Não sei se o Ronaldo pode me ajudar aí, se o Ronaldo está aqui. Você percebeu isso, Ronaldo? Não, ninguém que eu percebi, que eu achei que isso aqui ontem ia ser um tumulto, um negócio de maluco, não vi nada. Se Ô, alguém viu, Paulo, vocês me ajudam. Fala comigo, Vanessa. eu não sei se você ficou sabendo que os alunos estão até postando que acha que é uma injustiça, que a faculdade está meio que obrigando eles a irem. Eu sei que eles estão fazendo um tipo um movimento lá contra a Conta. faculdade. Pois é, tá vendo como é que eu gosto de tratar com vocês? Se vocês tivessem falado comigo que queriam voltar, a gente ia voltar. Mas vocês viram como a gente, quando. Eu acho que é a minha forma de trabalhar com vocês, não só agora, como sempre, é o diálogo, porque não tem que obrigar, gente. Isso agora é uma opção. Tá certo que depois vai voltar à normalidade dentro dos protocolos, mas eu acho que essa decisão tem que ter a percepção e a vontade de vocês, da maioria, vocês entendem? Aí eu falei, eu vou ver isso, quis ver. E eu fui nos dois campos para ver, não tinha absolutamente ninguém, mas absolutamente ninguém mesmo. Por exemplo, eu achei que eu ia ver grupo de 15 a 20, né, alunos, por exemplo, não tinha nada em nenhum dos dois campos. Aí eu falei, tá vendo? Um bom diálogo, uma boa conversa resolve o problema, porque eu acho que é atropelar uma coisa que... Mas, enfim, eu fiquei muito satisfeito ontem com a maneira da maneira e da forma que nós conduzimos as coisas. Nada de imposição, nada de eu quero, não resolve isso mais. Aí por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso aplica na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal e agora na nossa vida acadêmica. Não existe imposição mais. Tudo é bom senso, é conversa, é senso comum. E o que eu percebo, às vezes, gente, isso tem muitos anos, eu já posso considerar pai de vocês, tenho filho mais ou menos da idade de vocês, a imposição de não funciona mais. Em lugar nenhum mais, eu acho que até do planeta, tem imposição, tudo é conversado, tudo é um bom senso, tudo tem que tentar agradar a todos. Claro que não consegue, mas num bom senso a gente está conseguindo conduzir da melhor forma possível. Mas para minha surpresa, assim, eu sabia que ia acontecer, mas eu fui constatar, porque eu gosto de ver. Mas, enfim, foi uma vitória para nossa união aí, eu acho. Agora vamos lá para a nossa segunda parte de hoje. Preciso dela agora. Aqui dentro. É esse aqui. Vê se apareceu aí para vocês agora. Tá a tela do seu computador, a pasta aula 5. Está aparecendo aqui, bem-vindo ao curso de estatística. Tem assim, atividade A4, estatística, introdução à estatística e estatística. Eu preciso abrir esse arquivo estatística, que eu não estou conseguindo abrir ele, porque eu não sei. Tá vendo? Ele é qual formato, Paulo? PowerPoint? Não, nunca aconteceu isso comigo, de ele não abrir, ele abre direto, tá vendo? Tá vendo minha tela aí agora? Aham, você quer abrir o estatística ou a introdução à Isso, eu estatística? quero abrir esse aqui, ó, Introdução à Estatística, White Martins. Clica com o botão direito, Paulo, vamos ver se... Olha lá, não quer me Aí deixar. clica em abrir com. Já tentei. E aí? Não deu nada, não? Não, está escrito Microsoft PowerPoint.
Outras opções, procurar um app na Microsoft Store. Clica no Microsoft PowerPoint. Talvez. Cliquei. Deixa eu ver. Aí, abriu? Aqui na minha tela, não. Não. Não abriu aqui. Que trem é esse? Mas para você aí ele tá aparecendo? Para mim, Não. tá. Então eu acho que é o jeito que você tem que compartilhar. Eu vou ter que descompartilhar. E compartilhar agora o slide. Vamos lá, compartilhar de novo. Aí, mas ele não... Ah, tá aqui. Vê se apareceu agora. Tá apareceu. Agora sim. Ai, que beleza, tá vendo? Vocês me ajudam sempre, tá vendo? Porque eu aprendo com vocês toda a aula. Porque eu pelejei para deixar esse abençoado aberto aqui. Eu não quis ficar aberto, não, mas enfim. Então, esse arquivo aqui, gente, não foi eu que produzi, não. Mas eu acho muito interessante para a parte que eu preciso. Eu vou deixar ele lá para vocês, tá vendo? Aqui é da White Martins. Mas tem coisa aqui que a gente viu, tá vendo? A introdução à estatística. E ele é um PowerPoint com efeitos, tá vendo? Então, isso aqui depois vocês vão lá, leem direitinho, bacana, mas o que eu vou precisar que a gente comece hoje, ó, a gente vai começar a fazer aqui, ó, histograma, tá vendo? Aí vocês vão ver como é que é intuitivo esse negócio aqui. Isso aqui tudo eu vou colocar para vocês lá, para vocês terem como material de apoio. Aí tem lá, ó, a revisão das variáveis, a revisão de tudo. Aí vocês vão ver como é que vai funcionar. Tem gente que não gosta, eu particularmente não gosto dessas animações, não. Mas o interessante é a matéria que ele mostra, muito bacana, como é que funciona as coisas. Não é assim, histograma. Olha só. Então, para a gente construir um histograma, aí, mas eu não consigo, tá vendo? Ó? Ele não minimiza, mas eu vou pôr ele assim. Cadê o bonitão? Ele saiu, Eu sei que saiu, porque eu não sei para que eu fui minimizar. Onde que estava? Estava aqui, né? Apareceu de novo? Aí voltou lá na pasta, onde está o arquivo. Misericórdia, velho. Peraí, deixa eu interromper aqui. Eu estava lá bonitinho, não sei para que eu fui. Agora eu vou interromper. Vou compartilhar de novo. Agora apareceu, não apareceu? Sim. É isso. Então vamos lá. O que a gente precisa aqui? A gente vai começar a construir gráficos. E o primeiro deles. Perdi esse PowerPoint aqui ainda não. Vocês dão uma olhadinha lá, que é muito interessante. Então, ele vem falando de histograma, tá vendo? Então, o histograma, ele é construído com barras, tá vendo? Então, a quantidade de informações fornecida por uma amostra é tanto maior quanto maior é a quantidade de dados. Fica, porém, difícil captar a informação contida em uma tabela muito longa. Para dar uma visão rápida e objetiva da questão, existe uma ferramenta chamada histograma, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Olha para vocês. Então, imagine, olha só, para tal, consideramos as medidas de altura em metros de uma amostra de 40 funcionários da White Martins, que é da onde que vem esse material aqui, tá vendo? Então, aqui são os dados
de N pessoas, que a gente vai fazer o intervalo aqui, e dentro desse intervalo, a gente vai conseguir construir um histograma, tá certo? Então, olha só. Agora vamos traçar o histograma. Mas como fazer isso? Vamos dividir a explicação em passos. Primeiro passo, definir as classes. Como as alturas variam de 1,49 e 1,98 metros, iremos dividir as classes da seguinte forma. O que eu quero dizer? Que a gente está pegando isso aqui, ó, fazendo tipo uma divisão de frequência do intervalo do que está lá daquele slide atrás, de 1,46 m até 1,50 m, de 1,51 m até 1,55 m, 1,91 m a 1,95 m, e assim sucessivamente. Tá ok? Como é que fica isso? Segundo passo, agrupar as classes. Então, nós temos, olha para vocês verem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 agrupamentos. Aí a gente precisa fazer desse agrupamento de classes virar um histograma. Olha só. Terceiro passo, contar o número de ocorrências em cada classe. Isto é, calcular a frequência. Está vendo aqui, ó, que de 1,46 m a 1,50 m a frequência é 3. 1, 2, 3. 1,61 m a 1,65 m, 1, 2, 3, 4, 5. Frequência 5. E assim sucessivamente, desculpe, até chegar ao último intervalo desse histograma aqui. Tá certo? Olha só. Traçar o gráfico frequência versus classe. Olha aí como é que ele está fazendo para nós. Então, ó, a gente transfere os dados em estatística, a gente fala que a gente transfere os dados tabulados para uma frequência que a gente chama de um histograma. E aí vem a pergunta, o que ele representa? Olha só, a distribuição dos dados da amostra de sua classe ou das suas classes. Então, cada altura aqui, ó, é dividido dentro da amostra por dados que estão contidos em um determinado número de classes. Tá certo? Aí, antes de prosseguirmos, vocês vão fazer agora um pequenozinho exercício. Olha lá. Qual é o percentual de pessoas entre 1,66 m e 1,85 m? Vê se dá para fazer isso. E vocês me avisam aqui, por favor.
Quanto que deu aí? Vocês não fizeram esse troço? Gente, vocês estão calados. Fala comigo. Deixa eu ver aqui, ó, já chegou uma coisa bonitinha aqui. 50%. Então, vamos ver se confere. Olha lá. A resposta é 50%. Ô, gente, eu faço aqui, não foi eu que escrevi, não, tá? Ou 20 dividido por 40, 0,50 ou 50%. Ficou clara a resposta? Fala para mim. Sim, no caso, contou quantos quadradinhos ao todo e dividiu pela quantidade de quadradinhos. Perfeito. Isso daqui um pouquinho a gente vai ver que chama média aritmética simples. Certo? Então, vamos mais um pouquinho. Aí vem a interpretação. O que significa o 20 dividido pelo 40? Quando se divide o número de pessoas do intervalo que está sendo estudado, 20, pelo número total da amostra, 40, temos 0,25, né, por 100%, que é 50%. Isso nos mostra quanto, em percentual, em relação à amostra, o intervalo representa. Então, esse intervalo, ou intervalo de classe, significa 50% dessa amostra de estudo, que é a altura dos alunos dessa população que estamos estudando. Correto aí? Fala comigo, gente. Ou escreve aí nesse troço. Sim, correto. Troço não, né? Bate-papo. Então, vamos. Aí vem, o que mais podemos fazer com o histograma? Antes disso, na prova, eu posso pedir para vocês, ó, espera lá. Eu posso pedir isso aqui para vocês, numa questão aberta, e pedir para vocês fazerem a construção de um histograma. Bem provável que eu vou pedir para vocês fazerem isso, porque começa bem simples assim mesmo a produção dos gráficos, certo? Então, vamos lá. O que mais podemos fazer com o histograma? Podemos utilizar algumas informações do histograma de forma a reduzir. Por exemplo, ao falar de média aritmética e ponderada, moda e mediana, fazendo por intervalo, em vez de fazer aquele cálculo substancial e aquele cálculo total. Tá certo? Essas medidas são conhecidas como médias de tendência central, que a gente já viu, que é média, mediana e ponderada. Média aritmética, média ponderada, moda e mediana. Só que a gente não entrou a fundo em todas. Então, olha só. Aqui, ó, eu vou passar direto, porque a mediana a gente já fez. O que eu quero mostrar agora? Medidas de tendência central. Isso é só para recordar. Então, a gente tem média. É fácil calcular a média de um conjunto de dados. Basta somar todos os números e dividir o resultado pelo número de parcelas. Aqui. A altura de 4 funcionários, 1,70, 1,65, 1,60, 1,65. Número de funcionários, 4. A média é representada pelo x underline, então a gente tem que a média de altura desses, a média aritmética simples desses funcionários é 4. Esse aqui eu vou passar rápido, porque a gente já estudou. Aí a forma e os termos. Média ponderada também a gente já viu. Não quero média ponderada também mais, não.
Agora eu quero, Lidiana também a gente já fez, mas eu quis colocar esse material aqui para recordar e vocês terem esse material como base também para o estudo. Agora, a gente vai começar com essa coisa aqui. Ó. Agora que vimos as medidas de tendência central, vamos ver a curva de Gauss, ou normas Gauss, ou normal, e as medidas de dispersão. Vamos começar definindo curva de Gauss ou normal. Olha lá. A curva de Gauss tem o formato de um sino e representa as medidas de produtos fabricados em série, a fração fora da especificação e quase todos os tipos de medidas. Essa curva também é conhecida como curva normal. Então, aqui o gráfico já muda, tá vendo? Não sei se eu consigo tirar isso. O negócio errado de hoje, o negócio não fala. Agora o nome de vocês sumiu daqui. É isso aqui que eu queria. Estão me ouvindo direitinho aí? Fala comigo. Eu, Está ouvindo, Vitória? A única coisa que não está aparecendo aqui para mim agora é você. Mas não tem importância. Então, vamos lá. Se precisar, vocês faz um oi no bate-papo aí para mim, fazendo favor. Só para mim fazer um teste. mandei aí. Não apareceu. Depois eu mexo com isso aqui. Não tem importância. Então, nós temos aqui a curva de Gauss. Como é que é feita? Vimos no exemplo de histograma a distribuição das alturas de uma amostra dos funcionários da W. Martins, que é essa aqui. Ó. Podemos, então, traçar uma curva de Gauss para esse exemplo, pois ela ou ele representa uma distribuição de Gauss ou normal. Então, a gente repetiu o histograma, que é frequência e classe, e agora a gente vai fazer, ó, essa é a curva de Gauss, ou curva normal, tá vendo? Ela vem aqui e faz um formato de um sino. Antes de continuarmos, vamos definir alguns parâmetros. Quando você resume um conjunto de dados a um número apenas, que a gente chama de medida de tendência central, você esconde toda informação sobre a variabilidade deste conjunto de valores, como a gente vai ver a seguir. Grupo A, 1, 20 e 6. A média é 9. Por quê? 1 mais 20 mais 6 dividido por 3, 9. O grupo B, 9, 8 e 10, a média também deu 9. 9 mais 8 mais 10 dividido por 3, 9. E o grupo C, 6, 9 e 12, também a gente tem uma média de 9. Aqui a gente tem um outro quadrinho mostrando o maior termo e o menor termo, 20, 10 e 12, 1, 8 e 6. Essas duas coisas, essa parte aqui e essa parte aqui é dada. Aqui a gente calcula. Olha só. Vamos que a média de todos os grupos é igual, porém a diferença entre o maior e o menor valor de cada grupo é diferente.
As medidas de dispersão atuam, então, para resumir esta variabilidade de valores, que continua fazendo isso aqui, ó. Continua a calcular ou a ver só esses valores que está dentro desta curva ou que está dentro desse sino, que a gente chama de Gauss ou de normal. Tá certo? Então, vamos lá mais um pouquinho. Agora, a gente vai começar a ver amplitude e variância. Desvio padrão, a gente viu. Então, essa amplitude e essa variância, a gente vai começar com ela aqui, ó. Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de uma amostra. Exemplo, notas de 2 alunos em 4 provas. Pedro e Paulo. 9, 2, 7 e 5. 10, 3, 1 e 4. Olha só. Para calcular a amplitude, nós iremos comparar a maior e a menor nota. Então, qual que foi a maior nota de Pedro? 9. A menor nota, 2. 9 menos 2, 7. De Paulo, a maior nota, 10. A menor nota, 1. Amplitude, 9. A amplitude é muito usada como medida de dispersão porque é fácil de calcular e interpretar. Aí ele pergunta, mas será que ela mede bem essa dispersão? Olha só. Veja o exemplo de 2 alunos dos testes. Então, aqui ele chamou primeiro de Paulo, depois chamou de José. 9, 1, 7, 6, 9, 1, 1 e 2. Aí ele vem explicando de novo. Olha lá. Este exemplo mostra que, apesar de termos amplitudes iguais, R de Jorge, que é igual a R de Paulo, que é igual a 8, fica claro que Paulo teve um desempenho melhor do que José. Por quê? Essa nota do meio é maior do que essa nota aqui. E essa também é maior. Aí ele conclui falando o seguinte, que todas as vezes que a gente fazer a amplitude que a gente chama de R, a gente também deve levar em consideração o estudo de todos os dados da amostra, para a gente ter o resultado mais sucinto e mais preciso possível. Beleza. Aí depois ele vem de variância. Para suprir a distorção que a amplitude gera, que era aquele caso anterior, dentro de uma série de dados foi criada a variância ou variância de população, que é esse símbolozinho aqui. A variância da população é o desvio em relação à média e é a diferença entre o valor observado e a medida do conjunto. Olha a fórmula a seguir. Então, nós temos a fórmula de variância da população. Então, está aqui, ó, significado, variância da população, somatório, variável, média aritmética e N quantidade de variáveis. Vamos ver o exemplozinho. Calcular a variância da população é um processo, em muitos casos, difícil de ser executado. Lembra-se da definição da população e amostra. Nós vimos isso anteriormente. Surgiu, então, a variância da amostra. A variância da amostra, S ao quadrado, é a soma dos quadrados dos desvios
dividida pelo número de dados, que são as variáveis, menos 1. Lembre-se que esta é a diferença entre a variância da amostra e da população. Veja a seguir sua forma. Nós temos duas. A primeira, da variância da amostra, a segunda, da variância da amostra. Significado dos termos. S ao quadrado, variância da amostra, somatório, variável, média aritmética e N quantidade de variáveis. Podemos usar uma ou podemos usar a outra. Olha lá. Vamos mostrar agora um exemplo que irá ajudá-lo a acertar sempre a maneira de executar a fórmula para a variância da amostra. São dados os valores 0, 1, 2, 3, 4. Para calcular a variância desta amostra, é preciso obter primeiro o valor à média desses dados. Com a média, vamos recordando. Aqui, ó. Média está aqui. 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, dividido por 5. Média aritmética simples, 2. Quando falamos em somatórios de dados, estamos querendo dizer que faremos algo desse tipo com 5 termos da amostra. Em nosso caso, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o somatório é x menos a média ao quadrado, que é igual a 0 menos 2 ao quadrado, mais 1 menos 2 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado, mais 3 menos 2 ao quadrado e mais 4 menos 2 ao quadrado. A gente somou cada termo da amostra com ele mesmo. Olha só. O termo N, como já foi estudado, corresponde à quantidade de variáveis ou quantidade de elementos. Ele, então, será 5. Agora, vamos ver como ficará a conta final deste processo de maneira reduzida. Olha só. Vocês vão perceber que sempre a gente vai fazer, nas medidas de dispersão, a construção dos dois quadros de frequência. Então, a gente tem que a primeira 0 menos 2, menos 2, 1 menos 2, menos 1, 2 menos 2, 0, 3 menos 2, 1, 4 menos 2, 2. Esse somatório fechou em 0. Aqui, x menos x ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Somatório, 10. Aí a pessoa fala, vocês lembram que a gente conversou de quando usar uma fórmula ou outra? Então, está aqui. Na primeira fórmula, isso aqui se resume ao somatório, que é 10, dividido pelo número de elementos, 4. A fórmula 2 é o somatório dos x ao quadrado, 30, menos a somatória da média, 10 ao quadrado, 2, dividido por 5 primeiro, depois dividido por 4. Lembrando que, quando vocês forem escolher as fórmulas, os resultados têm que dar o mesmo. O que vai mudar aqui? É a fórmula de como vocês vão construir as tabelas. Se fizer essa tabela, vai usar esta fórmula. Se fizer esta tabela, consequentemente, vai usar esta fórmula. Eu prefiro esta daqui. Aí, na próxima aula, e nos próximos exercícios que eu vou trazer, vocês vão escolher se vocês vão usar essa ou essa. Aí vai de cada um. Aí muita gente pergunta assim, ô Paulo, eu posso usar as duas? Pode, não tem importância, mas o resultado tem que ser o mesmo.
Paulo. Fala comigo. Voltei. Só uma dúvida. Essa segunda fórmula dividiu primeiro por 4 por 5 e depois dividiu por 4 porque tirou 1, não foi? Foi. Exatamente. Isso aí. Ok, então. Obrigada. Nada, que isso. Aí, ó. Desvio padrão, nós já vimos. Não precisamos dele mais. Mas eu vou colocar lá. Aqui é a curva, que também a gente não precisa dela mais. Vou acabar com essa matéria aqui. Essa aplicação aqui a gente não vai precisar. Então, com essa aqui, a gente terminou esta. Ah, peraí, deixa eu ver o bate-papo. Oi. Ah, não, Vitória está aqui, tá? Tudo certo. Deixa eu interromper o compartilhar. Isso. Então, nessa primeira parte dessa matéria, eu quero que vocês fiquem atentos ao histograma e aquelas duas fórmulas para se calcular a base das tendências, que é a amplitude e o cálculo do tamanho da amostra. Essa é a primeira aulinha de hoje. Então, vamos ter só mais um pouquinho aqui hoje, para vocês não cansarem demais. Agora eu vou aqui. Só um minutinho. Fica aí, viu, gente? Vocês não saem daí, não. Chegando. Estou aqui, gente. Caiu, mas voltou.
Apareceu aí para você, gente? Fala comigo. Apareceu aí, gente? Fala comigo, gente. Sim, mas o problema é que não é esse que eu preciso. Precisa desse aqui. Espera aqui. Eu quero esse que está aqui. Ó. Agora sim. Aí. Apareceu de novo? Fala comigo se apareceu. Escreve lá que eu tenho que pôr vocês aqui de novo. Eu não estou vendo vocês aqui. Eu estou vendo agora, mas. Aí, ó. Agora eu estou vendo de novo. Então, para a gente fechar hoje, olha só o que eu preciso. A gente vai começar a produzir não é isso tudo aqui, não. Apertei de novo. Apertei rápido. Aqui. Gente, eu perdi o que eu fiz hoje. Vocês acreditam? Eu fiz a aula, coloquei no PowerPoint e excluí. Mas eu faço de novo aqui, eu acho a fonte. Olha só. Então, o que a gente vai precisar ver, só para a gente encerrar hoje? Então, a gente vai ver as formas de se fazer gráficos ou diagramas em estatística. Ok? Olha só. Diagramas. Os diagramas são gráficos geométricos dispostos em duas dimensões. São os gráficos mais usados na representação de séries estatísticas. Obrigado, gente. Obrigado. E apresentam através de uma grande variedade de tipos, e dentre eles, dentro dos diagramas, a gente vai falar o primeiro que ele chama gráfico em linha ou gráfico de curva. Esse tipo de gráfico se utiliza de uma linha poligonal, que é essa linha aqui, para representar a série estatística. O gráfico em linha constitui a aplicação das funções no sistema cartesiano. Vocês vão lembrar disso aqui, ó, lá do segundo grau, que são o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, eixo X e eixo Y. Então, aqui, ó, pode ser apresentado, eu quero que vocês entendam que podem ser apresentados das duas formas. Só que o que eu preciso? Que a gente transforme o que está em azulzinho aqui em diagrama. Então, o que foi feito? Nos eixos das abscissas, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Está aqui, ó. E aqui, ó, a quantidade que ela está estimada entre 39 até 59. Então, a gente faz 20, 40, 60, 80 e estima aqui, ó, uma ligação de pontos até a gente chegar nessa parte aqui. Por que é importante isso? Porque daqui a pouco, na construção dos TCCs e na tabulação de dados, vocês precisarão fazer estatisticamente das duas formas. Ok? Essa aqui é a primeira. Só mais duas hoje. Gráfico em colunas ou em barras. É a representação de uma série por meio de retângulos dispostos verticalmente em colunas ou horizontalmente em barras. Então, nós temos os mesmos anos. Esse aqui, ó, a visualização é melhor do que a desse. Olha para vocês verem. Nós temos em 1989, 1860, quase chegando a 20.
Então, eu quero que vocês percebam e olhem qual o gráfico que vai se adequar melhor ao evento ou ao estudo que vocês querem demonstrar. Tá certo? Depois. Gráfico em colunas ou em barras múltiplas. Esse tipo de gráfico é geralmente empregado quando queremos representar simultaneamente dois ou mais fenômenos estudados com propósito de comparação. Exemplo, balança comercial, então a gente tem as especificações dos anos, que a gente coloca embaixo. Só que a gente tem duas variáveis, exportação e importação. Então, o gráfico fica caracterizado dessa forma aqui. Tá certo? Vocês vão entender já daqui a pouquinho por que eu estou mostrando assim. E esse aqui, ó, nós vamos encerrar nele hoje. É o gráfico de pizza. Gráfico em setores, que também é chamado de gráfico de pizza. Olha aqui, ó. Esse tipo de gráfico é construído com base em círculo e é empregado sempre que desejamos ressaltar a participação do dado no total. O total é representado pelo ciclo, que fica dividido em tantos setores em quantas partes. Olha o exemplo. Está vendo? E a gente pega o que está feito aqui e transfere para cá. O que acontece? Aí que vem a pergunta. Que vem a pergunta, não. É o que vem o que eu vou conversar com vocês. Vou interromper. Esse material eu vou disponibilizar na próxima aula, tá, gente? Olha só. Interromper. Vocês acham que como é que chega naquele gráfico de pizza e naqueles outros gráficos? É a mão? Fala comigo. Pelo Excel? Exatamente. O que eu vou fazer? Eu mostrei para vocês agora como é que está pronto. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que faz no Excel ou em outra ferramenta, alimentando a planilha com os dados que a gente tem, e vocês vão ver que depois disso sai pronto no Excel. Esse foi o objetivo da aula de hoje. Eu até falo, né? Esse primeiro momento pode ser um pouquinho chato, mas não é. Eu tenho que mostrar para vocês que lá está pronto. Agora, na próxima aula, a gente vai construir o passo a passo no Excel, como que faz isso, colocando os dados que a gente tem lá. Deu para entender isso? Fala comigo. Sim. Aí, o que acontece? Pode tabular qualquer tipo de dados. No nosso exemplo, a gente pode pegar dados contábeis e transformar em gráficos para apresentar para o cliente. Ou gráfico de pizza, ou diagrama, ou aqueles outros dois que a gente viu. Então, a gente vai trazer para a nossa prática o que está dentro de um escritório de contabilidade, agora em exemplo, transformando para o gestor e para os clientes uma melhor visão do que a gente está fazendo contabilmente dentro de um escritório de contabilidade. Deu para entender o que eu quero com isso? Fala comigo. Deu sim, Paulo. Então, beleza. Então, hoje não tem material lá para vocês, tem só a gravação da aula, que eu vou consertar esse material todo e depois, na próxima aula, eu coloco e a gente vai fazer uma aula prática de Excel. Tá certo? Ok. Um grande abraço para vocês, bom descanso. Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição. Abraço para vocês. Abraço. Tchau. Com Deus. Com Deus também.